Seja bem-vindo ao Uro Porco, o canal de dois amigos que tem muito a falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo e hoje eu vou gravar sem o Sequeta aqui porque é domingão de tarde, né? Ele tá curtindo com a família. Eu tô aqui na casa da minha mãe hoje, a gente tá aqui num cenário diferente, mas eu vim aqui falar do assunto do final de semana de Flamengo, né? Eu vim falar, além da vitória contra o São Paulo, vim falar do caso Pedro, né? Que tá todo mundo aí falando na rede social e o Uro Porco não vai deixar de dar a nossa opinião. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilha, comente tudo que a gente fala aqui, porque a gente interage com vocês sempre. E quem não comentar e não se inscrever, infelizmente vai ser exposto pelo chefe numa reunião do Teams, igualzinho o Felipe Luiz expôs o Pedro. Tá com vontade? Então, pessoal, assim, antes de falar do caso do Pedro, né, é importante falar que antes disso teve um jogo de futebol, né? O Flamengo jogou contra o São Paulo no Maracanã, casa cheia, mais de 67 mil pessoas, recorde de público no ano. E que partida! O Flamengo voltou do Mundial, né? O pessoal ali com aquela boca amarga, né? Por conta do jeito que nós perdemos para o Bayern de Munique. Só que a galera esqueceu de uma coisa, né? O Bayern de Munique tá lá na Alemanha, tá lá longe. E aqui vocês vão ter que jogar com o Flamengo, rapaz. Então, o São Paulo foi vítima fácil do Flamengo. Um 2-0 sem fazer muita força, um 2-0 tranquilo, o Flamengo marcando alto, marcando pressão, jogando muito bem, anulando todas as ações do São Paulo. O São Paulo praticamente não deu um chute no gol, as bolas que não foram no gol, foram bolas que não foram perigosas. E a gente conseguiu 2-0 com um golaço, lei do ex, né, mostrando que ela é implacável, né, Luiz Araújo com uma chapada, um golaço. E depois o menino cria da base, né, o Wallaceano, um rebote de um chute também no Luiz Araújo já no final do jogo, pondo números finais da partida. Mas 2-0 foi um placar bem enganoso. Por quê? Porque o Flamengo produziu muito, mas esbarrou mais uma vez na falta de pontaria dos seus atacantes, né? Plata perdeu um gol que não se perde ali bem nos últimos lances ali do primeiro tempo. E o goleiro do São Paulo, né, Rafael, fez pelo menos duas defesas difíceis que foram em direção ao gol, mais uma ou outra ali no segundo tempo também. Então, assim, o São Paulo escapou de sair de uma goleada, né? Lembrando que a última vez que o Crespo esteve no Maracanã, ele saiu lá com uma sacolada de 5-1, lá no longínquo ano de 2021, então as lembranças deles talvez não sejam as melhores aí de jogar contra o Flamengo. E a galera no X, né, o Twitter ali, muito emocionada, né, com o Wallaceano, né, falando que o Wallaceano é o novo Adriano Imperador, e essa é a delícia de você ser torcedor, né? É você poder falar o que quiser, de você sonhar o que quiser, sem ter o peso da responsabilidade. Mas eu acho que responsabilidade é o tema desse vídeo e a gente vai falar de alguém agora que não está arcando bem com o peso da responsabilidade dos seus atos. Então, assim, todo mundo já estava muito ansioso, né, pela entrevista coletiva do Felipe Luiz. Eu acho que até independente do resultado do jogo, claro que se fosse uma derrota seria talvez mais pesado, mas como foi uma vitória inapelável do Flamengo ali, a gente foi... Vamos ver o que o Felipe Luiz vai falar. E assim, na primeira pergunta sobre o caso, gente, o Felipe Luiz, ele abriu a caixa de ferramenta. E ó, vou falar para vocês, eu nunca vi nada parecido. Tenho quase 39 anos de idade, já vi muita entrevista coletiva de técnico. Normalmente eu acho entrevista coletiva pós-jogo chatíssimas, assim. Raras são as entrevistas lembráveis, assim, mas eu acho que essa entrevista do Felipe foi, assim, um divisor de águas no futebol brasileiro, mas também ali no elenco do Flamengo, né? Eu fiquei... o pessoal tá fazendo muito meme com o Mauro César Pereira, né, o jornalista, e eu tava vendo a live do Mauro, ali pós-jogo, né, eu gosto de acompanhar o Mauro, e eu falo assim, a cara do Mauro foi muito engraçada, né, na hora que o Felipe Luiz começou a falar. Se tivesse uma câmera filmando a minha era 10 vezes pior que a do Mauro, porque assim, eu não estava acreditando no que eu estava vendo e escutando, porque foi assim, foi de cair o queixo, até arrepiei o cabelo, pouco cabelo que eu tenho, eu arrepiei, porque assim, o Felipe Luiz durante a semana, ele foi massacrado, principalmente em rede social, né, que é um ambiente muito complicado pela decisão de afastar o Pedro, né,
que aí muito torcedor fala, não, bom é o Cebolinha, é o Michael, é o Juninho, né, vai colocar o melhor atacante do Brasil no banco, nem no banco, né, nem relacionar por causa de quê? Professor Pardal, xingaram o Felipe de tudo que é nome, estagiário, mas assim, o Felipe foi massacrado, né, a diretoria do Flamengo, e eu no vídeo do Uruporco, né, o último que eu fiz ali com isso aqui, eu falei, né, que o torcedor ele ia pro Maracanã, entre outras coisas, para xingar a diretoria pelo esse momento que a gente está passando. Mas assim, vou falar para vocês. De Felipe Luiz, que provavelmente é o técnico mais jovem aí da Série A, até Renato Gaúcho e os outros já que são de outras gerações, vou falar, ninguém desses técnicos que estão aqui tem a coragem que o Felipe Luiz tem, né? Por quê? Ó, ele defendeu primeiro o clube, o Flamengo, que já é uma coisa que ganha o respeito da torcida muito. Segundo, ele protegeu o grupo dele. E terceiro, ele protegeu o próprio trabalho, né? Porque assim, quando você tem uma pessoa fazendo um corpo mole no ambiente de trabalho, isso acaba que gera insatisfação dos colegas, dos pares, né? Tanto também dos gestores, mas dos pares. E aí, o que eu faço? Eu tenho uma pessoa extremamente talentosa na mão, mas que não está fazendo o mínimo, e eu tenho uma galera aqui que está suando sangue, cara. Você tem que lembrar que você está jogando no Flamengo. Você não está jogando em qualquer lugar, não. Aqui você tem que matar um leão de dia e um leão de noite para você conseguir ser titular, para você conseguir desempenhar. Então, assim, e o Felipe Luiz ele falou isso simplesmente do Pedro. Ele não falou isso de um atacante da base que está subindo, de um jogador que não tem história no clube, um jogador que é muito questionado. Não, ele está falando de um cara que é ídolo. E o Felipe Luiz jogou tudo. Ele falou de preparo físico, ele falou de postura, ele falou da arrogância do Pedro, de debochar do próprio Felipe Luiz. E assim, ele foi falando, e todo mundo estarrecido, né? Mas até então, quando você está falando da postura do jogador, você sempre tem quem possa questionar isso, né? Falando, vamos escutar o outro lado, e eu acho que o outro lado tem que ser escutado também, acho que o Pedro tem que se manifestar, mas aí o Felipe veio e jogou a pá de cal, que foi o quê? Os dados do GPS, né? E contra a matemática, meu querido, a matemática, ela é muito cruel. Então, você brigar com um número é complicado. E o Felipe falou que o Pedro tem o pior preparo físico, todas as valências físicas que um jogador de alto nível precisa ter, o Pedro é o pior do elenco do Flamengo, um elenco com muita gente. Para um cara, mas ele machucou, ele está voltando. O Pedro já fez 17 partidas desde o retorno da lesão, né? Então, ele ficou muito exposto. E assim, eu acredito que é verdade, porque se esse dado fosse mentira, né, fosse uma invenção do Felipe Luiz, um conluio ali da diretoria, esses dados iam vazar. Esse GPS ia vazar na mão de um jornalista, na mão de alguém que soubesse ler esses dados, ia jogar isso na mídia, porque é uma bomba, porque aí você desmascara o Felipe Luiz, desmascara a diretoria e você planta outra crise no Flamengo, né? E até o momento isso não aconteceu. E quando esses casos acontecem, a internet é um lugar que as pessoas têm boa memória, né? O print é eterno, as entrevistas são eternas. Então acabou que veio à tona, né, declarações anteriores de técnicos e jogador, né, que foram par do Pedro, para falar realmente dessa falta de postura dele quando as coisas não estão a contento. Então nós temos entrevistas de Rogério Ceni, campeão brasileiro pelo Flamengo, nós temos declaração de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Nós temos Davi Luiz, que se aposentou, não se aposentou não, né, que encerrou sua passagem pelo Flamengo também no ano passado, agora está defendendo as coisas do Fortaleza, falando dessa falta de intensidade do Pedro, dessa falta de dedicação. Mas como o Pedro tem o carinho da torcida, o Pedro é um cara que faz muito gol, acaba que a gente vai esquecendo dessas coisas, né? Mas chegou o momento agora que transbordou. Transbordou a ponto do Felipe falar que segurou tudo do jeito que foi até o momento, mas chegou um momento que ele se sentiu desrespeitado, que ele sentiu o clube desrespeitado e os colegas desrespeitados e expôs tudo do jeito que foi. Até o momento, nós não temos nenhuma manifestação do perfil do Pedro, né, nas redes sociais, um vídeo, uma entrevista, nada. Então, hoje é domingo, né, aqui aproximadamente 15 horas que eu estou gravando esse vídeo, e o que nós temos ainda, notícia de ontem, né, do jornalista Veneza Casagrande, é que o staff do Pedro, né, na figura do seu empresário, falou que eles vão tentar tirar o Pedro do Flamengo sim, vão tentar achar propostas,
para ele sair, né? Acredito que o clima azedou mesmo. E assim, para o futebol brasileiro, acho que o Pedro, pelo menos nesse meio de ano agora, o Pedro não consegue jogar, porque não vai valer a pena. Porque a multa do Pedro é muito cara, o Pedro tem salário alto, e o Pedro já jogou os jogos mínimos necessários do Campeonato Brasileiro, ele já jogou a terceira fase da Copa do Brasil, inclusive fez gol, então ele não poderia mais atuar por clubes da Série A. Os clubes da Série B não teriam dinheiro para bancar o Pedro, então se ele for sair do Flamengo, muito provavelmente ele vai sair para um clube de fora, né? Talvez um clube da Arábia, talvez um europeu menor ali, visto que o Pedro está voltando de lesão e está com problema de comportamento agora exposto por um técnico que pode não ser um técnico famoso, mas é um jogador famoso. Felipe Luiz teve a sua carreira toda na Europa, né? Jogando na linha Atlético de Madrid e Chelsea. E então a situação do Pedro ficou bem complicada. E agora, como que ele fica no elenco? Fica pianinho, vai treinar, vai tentar voltar a ter bom desempenho, ou ele vai ficar mamãezado, vai ficar mimado, vai ficar resmungando para lá e vai ficar treinando no cantinho dele quieto? A ver o que vai acontecer com esse jogador tão importante da história do Flamengo. E o Clebinho? O que o Clebinho acha disso tudo, né? A minha opinião é o seguinte, pessoal. Eu sempre vou ser defensor do clube e do grupo, né? Se o jogador ele quiser ficar no Flamengo, treinar, voltar a fazer gol, a torcida abraça o Pedro a hora que ele quiser. A torcida adora o Pedro. O Pedro tem muita identificação com o Flamengo, ele é flamenguista, ele já fez gols importantes, a Libertadores de 22, ele só não fez o gol da final, mas a trajetória toda do Flamengo passou pelos pés do Pedro, então assim, a torcida ama o Pedro. Então ele vai ser muito abraçado, mas eu acho que ele vai ter que vestir ali a chuteira da humildade e vai ter que se desculpar com, igual o Felipe falou, né, com os colegas, com a diretoria e com a torcida, cara. Você não precisa fazer um manifesto com a torcida, não. Entra no campo e mete gol. 2, 3 golzinhos, meu filho, tá perdoado, a gente te ama pra sempre. Agora, se vai pra ficar de mamãezada, de biquinho, de disse-me-disse, de fazendo intriguinha no grupo, ó, sai. Falei isso no vídeo do Gabigol, quando ele foi pro Cruzeiro, falo de novo. Eu não sou corno de jogador. Você quer ficar no Flamengo? Fica no Flamengo, você vai ser sempre querido. Se você quer sair do Flamengo, vaza. Vaza. Porque jogadores passam e o Flamengo fica. Essa sempre vai ser a minha opinião. Eu já vi muita gente boa embora, eu já vi o Pet, eu já vi o Adriano, eu já vi o Atirson, eu já vi o Sávio, né? Eu não tenho idade para ter visto a Era Zico, né? Mas esses jogadores todos deixaram o Flamengo. E as portas sempre estão abertas para ele, né? Como ídolos, eles voltam, são muito queridos pela torcida. E cabe ao Pedro saber que gestão que ele vai fazer da carreira dele. Será que o ego dele é mais importante que isso? Porque, assim, eu tenho para mim, um jogador ou outro, ele de fato, ele ama o clube, né? Então ele faz de tudo pelo clube, ele abre mão da vida, né? Vamos lembrar da entrevista histórica que o Diego Ribas deu, falando que se ele tiver que andar escoltado, que se ele tiver que fazer o que tiver que fazer para poder jogar pelo Flamengo, ele faria. E a gente está vendo o Pedro com uma postura bem diferente. Eu sempre acho que um jogador ou outro sim vai amar o clube, mas a maioria ele vai atender aos seus egos, aos seus interesses e ao dinheiro. E é assim que a vida funciona. Então, pessoal, foi essa aqui as impressões que eu trouxe do Ouro Porco sobre o caso Pedro. Peço mais uma vez, se inscreva no canal, né? Se você gostou do vídeo até aqui, mais uma vez, obrigado por estarem acompanhando. O Ouro Porco vem crescendo de pouco a pouco, mas é de pouco em pouco que a gente vai chegar lá. Então, mais uma vez, obrigado, boa semana para vocês e valeu!